Um abraço aí para nosso parceiro Daniel Costa. Marcos Felipe falhou, mal posicionado. Lute entrou bem. Cara, foi um absurdo aquele gol tomado por Marcos Felipe, né? Um batedor da qualidade que o Hulk tem, que apesar de ser um perna, de ser um mala, ele é um ótimo jogador, indiscutivelmente. E aí é um absurdo o Marcos Felipe ficar na marca do pênalti, praticamente, num escanteio, num cara que tá com a perna trocada. Uma coisa é se o cruzamento fosse aberto. Outra coisa é um escanteio num cara que é canhoto, que tem uma ótima batida, de perna trocada, né? E o Marcos Felipe dá a oportunidade de tomar o gol olímpico, pô. Não existe. É claro que tem o mérito da batida do Hulk, óbvio. Não estou tirando o mérito da batida do Hulk, mas o posicionamento do Marcos Felipe é ridículo. O posicionamento do Marcos Felipe é ridículo. Eu não aguento mais o Marcos Felipe. Né? Pode vir Patrick Sequeira, pode vir Jeanzinho, pode vir Dida Ramírez, pode vir qualquer outro goleiro. Eu só não consigo mais, e aí é uma questão minha, quem não concordar tá tudo bem, mas eu não consigo mais aturar Marcos Felipe no gol do Bahia como um titular em conteste. Como um titular em conteste. Ele não pode ser um titular em conteste. Não pode. Não existe. Ele foi inseguro contra o Fortaleza em 2, 3 lances ali, né? Eu sempre falo isso aqui. Marcos Felipe no gol é uma gangorra de emoções. Marcos Felipe no gol do Bahia é uma gangorra de emoções. Você nunca sabe se ele vai fazer um milagre ou se ele vai cagar o jogo. E não dá pra gente, com o investimento que tem, dentro do poderio que a gente tem hoje de Grupo City, de SAF, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, não dá pra gente ficar todo o jogo nessa insegurança. Não dá. Marcos Felipe tem que pagar o jantar de Michel Araújo. Marcos Felipe tem que pagar o jantar de Michel Araújo. E de quebra o de Kaique também. Porque no lance do gol, quem briga pela bola, quem disputa, quem chega ali no bate-rebate é o Kaique. É o Kaique. Ele bate lá, se bate com o zagueiro e ganha a jogada, a bola salva para o Michel. E o Michel consegue fazer um belo giro de perna esquerda, botar na trave e no gol para fazer o 2-1 e, claro, estremecer as mais de 30 mil pessoas que estiveram presentes na Arena Fonte Nova. Tá? Um abraço aí para o Daniel Costa, tamo junto. Um abraço para Paulo Bahia. Boa noite, Leiro. Falha de Marcos Felipe é o mérito de Hulk no chute. Abraço. Tem o mérito da batida de Hulk, evidentemente, mas foi falha, velho. É claro que foi falha. Posicionamento muito ruim. Muito ruim o posicionamento. Lembrando que daqui a pouco o Luiz Telles está aí, hein? O Hulk cruzou muito bem, mas se Marcos Felipe tivesse posicionado corretamente, não tomava. Evidentemente que não. Evidentemente que não. Tem coisas para se falar negativas em relação Tem. Posso falar à a primeira? postura do Bahia? Tem. Diga, pode. Eu vou falar a primeira. Eu, com todo respeito ao jogador, com todo respeito ao ser humano, né? Eu tô falando especificamente do atleta. Eu, João Gabriel Leiro, não aguento mais Marcos Felipe. É a minha opinião, tá? Como eu falei, não é um goleiro imprestável, não é um goleiro que tem que ir embora do Bahia, mas não é um goleiro que tem que ser titular em contexto do Bahia. O Bahia precisa de um goleiro. Hoje, a partida fantástica do Bahia quase foi por água abaixo, por mais uma vez, mais uma falha do Marcos Felipe. É claro que teve o mérito da batida de Hulk. Hulk, apesar de ser um mala, perna, mas é um grande jogador, é um craque do futebol brasileiro. Né? E aí a batida foi muito bem executada. Mas o posicionamento do Marcos Felipe, antes de Hulk bater, Marcos Felipe estava na marca do pênalti, pô, praticamente. É um posicionamento bizarro. Né? Se fosse uma batida de escanteio aberta, se fosse um batedor destro, e aí o mérito fosse do cara de bater uma bola de trivela, uma bola que desviasse o vento, a chuva, beleza. Mas era um batedor canhoto, um dos melhores batedores de bola parada do futebol brasileiro, num escanteio de perna trocada, e Marcos Felipe deu o gol todo pro cara, pô. É inadmissível o posicionamento dele. Claro, isso não pode ser maior do que o triunfo. E ainda falei aqui, Marcos Felipe tem que pagar o jantar a Kaique, pagar o jantar a Michel Araújo, né? Porque Michel Araújo, mais uma vez, e aí eu trago aqui os críticos, porque decidiu mais um jogo, decidiu Bavi, decidiu hoje, né? E vai decidir nos jogos com a camisa do Bahia, né? Então, mais uma vez decidiu mais um jogo. Mas, Lula, com todo respeito, eu sei que você talvez não concorde muito com a minha postura ou com a minha opinião, mas eu não aguento mais Marcos Felipe, Lula. Sua voz agora. Cara, eu não aguento mais, talvez seja demais em relação às nossas outras opções, né? E é de fato ele ainda, na minha opinião, ser o melhor goleiro que a gente tem. Mas que é muito irritante, velho. É muito irritante, porque, sabe, não pode comprometer, sobretudo num erro que conta ali com uma precipitação, não, uma atitude que não se toma nesse tipo de lance. Você não dá passo em falso quando você tem um batedor, né, que bate bem na bola,
que está batendo que faz a curva para dentro, né? Então você pode dar um passo para frente. Pode, velho. Não pode, né? De fato, assim, e não foi uma bola que morreu lá no outro ângulo, né? É uma bola como você vê a câmera direita, assim, ela corre ainda mais para dentro. Ele só não pegou a bola. Se ele tivesse um posicionamento ok, ele teria espalmado a bola, né? Teria chocado a bola. Mas não, ele dá um passo para frente, perde o tempo, a bola faz muita curva, vem muito rápido, né? A bola de Hulk é aquela bola que anda, tomou um gol que não podia tomar. Então, assim, dizer assim, não dá mais para mim, eu não chego a isso. Mas que é muito irritante que a gente fica na. Hoje, é elogiável o jogo dele com a bola nos pés, muito elogiável. Né? A calma que ele não teve no jogo contra o Fortaleza, ele teve hoje em diversos momentos, né? Mas, infelizmente, no final, teve essa outra. Então, essa é uma das coisas para falar. Podemos dizer que Michel Araújo foi barato? Pois é. Cadê os críticos que chegavam aqui nos cafés e falavam, Leandro, você tá passando pano? Eu falo, gente, calma. Michel Araújo teve muitas lesões, ainda não teve uma sequência, né? Não mostrou ainda todo o potencial que ele pode jogar, né? E eu vinha falando aqui para vocês. Eu vinha comentando aqui com vocês. Vamos ter paciência. Já são 2 triunfos na conta de Michel Araújo. 2 no Campeonato Brasileiro. Ele decidiu o Bavi e decidiu hoje de novo. Um abraço aí pro maior do Norte e Nordeste. Tem que respeitar, tamo junto. PH Neto, bora. Tamo junto, meu parceiro. Abraço aí pro Jones. Cadê os críticos de Michel Araújo? Pois é, tô aguardando um por um, viu? Porque na hora de chegar aqui pra cornetar, todo mundo sabe. Agora, na hora de chegar aqui pra elogiar e falar, Leiro, bem que você avisou. Bem que você disse, Leiro. Bem que você avisou que Michel Araújo é um jogador que poderia ajudar. Né? Na hora de cornetar, todo mundo sabe. Agora, na hora de chegar aqui para poder dizer bem que você disse, não aparece metade. Né? Um abraço aí para todos vocês. Tem algumas coisas para falar em termos de postura, né? O Bahia precisa ter mais coragem para jogar, para ampliar o placar. Não é só uma questão de perder a oportunidade, não saber matar o jogo, né? Que são frases feitas que se encaixam também, né? Nesse o que acontece com o Bahia, mas falta não só cabeça, né? Eu acho que falta se preparar melhor para esses momentos do jogo. Se preparar com treinamento, se preparar com posicionamento. Há erros ali de posicionamento, né, de corrida e de tomada de decisão, que esse frutos, para mim, muito provavelmente, também de falta de treinamento. Desse tipo dessa maneira de jogar. Aí se ocupa muito, treina pouco, na verdade, também, né? Justiça seja feita, né? Mas se ocupa muito em trabalhar o jogo de posse, o jogo associado, né? Ah, e não treina as transições, não treina, mais ainda do que as transições, não treina os contra-ataques. Sim, podia ter hoje facilmente, né, pelo menos ter criado chances, porque nos contra-ataques sequer criou essas chances. E isso para mim é grave, tá? Esse é um problema que um time que quer se manter no top 6, top 5, agora no top 3, precisa resolver. Precisa resolver. Porque era para o jogo hoje ter sido finalizado aos 30, 35 do segundo tempo. Com a quantidade de bola, de oportunidade que a gente teve de fazer contra-ataque 4 contra 3, 5 contra 3, né? Bolas para dar no mano a mano para os nossos jogadores de velocidade que eram enfiadas de maneira errada, né? Que era enfiada por dentro em vez de jogar aberta, ou que não se abria um jogo, né? No momento que impedia uma movimentação simples, né? De contra-ataque, né? Um cruzar e o outro esperar para receber a bola. Nada disso aconteceu e a gente por pouco deixou escapar pontos que seriam cruciais contra um adversário direto. Eu tenho certeza absoluta que esses 3 pontos de hoje vão fazer diferença para o Bahia no teste a teste do Atlético. Vão fazer diferença. Né? Ô, Lula, Acho que isso vai acontecer. Diga, velho.
Eu acho que essa foto aqui do Ademir, ela exemplifica exatamente o espírito de luta do Bahia, né? Lianco todo grandão, todo posudão, achando que ia ganhar no grito, Ademir encarou e não é a primeira vez. Aliás, mandar um abraço aí pro Bruno, né, que fez essa publicação, ele botou simplesmente Ademir, esse não abaixa a cabeça pra ninguém, e ele fez um compilado, viu, Lula? Não foi só essa foto, não. Contra o The Strongest na Libertadores, mais uma, e contra o Vitória, no Bavi, contra o Baralhas, mais uma. Então, Não come nada de ninguém. Existe um compilado de fotos de Ademir não comendo reggae. Ademir, nosso fumacinha, não come reggae pra ninguém. Ô, Lula, eu queria somente registrar aqui alguns comentários, mandar um abraço especial para Denilson, que falou aqui que Michel Araújo ganhou o coração dele nas últimas atuações e que estava balançando ele, e hoje conquistou de vez.